Aqui é a doutora Cristina Aguiar, com os vídeos que eu vou usar para a enquete de quem me pediu o tema autismo. Para começar, eu quero colocar uma comparação. Se eu for comparar o autismo, o TEA, o transtorno do espectro autista, com uma árvore, eu gosto dessa comparação. Por quê? Para que eu tenha uma árvore, eu preciso que exista um caule. As árvores variam entre si. Você pode ter uma mangueira que tem um caule muito grosso, pesado, com copa muito bem formada. Mas você pode ter uma árvore que tem um caule fininho e que pode nem dar frutos. Fazendo essa comparação, o caule da árvore é a dificuldade de comunicação e interação social. Então, para que eu diga que algum vegetal é uma árvore, ele precisa ter caule. Para que eu diga que alguma criança está dentro do espectro autista, ele precisa ter uma dificuldade de comunicação. Então, se essa dificuldade é grande, considere esse caule um caule robusto. Se essa dificuldade é uma dificuldade pequena, considere uma árvore de caule mais fino, estreito. Então, eu fiz aqui um desenho rudimentar para que vocês possam ajudar nessa comparação. Fiz um desenho infantil de uma árvore com um caule mais robusto, com uma copa, com frutos. Então, vamos lá. Eu tenho uma árvore se eu tiver caule. Eu tenho um TEA se eu tiver uma dificuldade de comunicação social. Eu tenho uma copa que vai me dar a correlação com as características possíveis do TEA. Se eu tenho muitas características, eu tenho uma copa extensa com muitos frutos. Se eu tenho poucas características do TEA nessa criança, eu tenho uma árvore com uma copa mais esparsa, mais fina, com pouca folha e quase nenhum fruto. Por que eu estou usando essa comparação? Quanto mais robusto for a dificuldade de comunicação e quanto mais frutos, quanto mais sintomas associados eu tiver no TEA, mais grave será o quadro e pior o diagnóstico, pior a evolução desta criança. Então, para um paciente com TEA, quanto menos características associadas você tiver, melhor será o seu prognóstico. Então, o caule será a dificuldade de comunicação. Os frutos e a copa serão as características que são possíveis, que não fazem o diagnóstico, não fazem diferença no se é ou não TEA, porque não fazem o diagnóstico. Mas quanto mais características eu tiver, pior será o quadro do TEA e também pior será o seu prognóstico. Das características: seletividade alimentar, movimentos estereotipados, hipersensibilidade ao som, hipersensibilidade tátil, não olhar olho ao olho, não aceitar a interação com contato físico próximo, as crises do TEA, onde a criança tem um momento de parece surto, porque a criança fica sem você conseguir controlar, embora você não tenha um objetivo, um motivo que desencadeou tão fácil assim de você encontrar. Então, quanto mais características eu tenho, mais grave será o meu quadro de TEA. Lembrando que não faz parte do TEA, do diagnóstico,
deficiência cognitiva. Deficiência cognitiva é a mesma coisa de deficiência intelectual. Não faz parte do TEA atraso motor, não faz parte do TEA. Esses dados podem acontecer em associação e pioram o prognóstico. Eu posso ter um TEA com inteligência normal, acima da média, mas eu também posso ter um TEA diante de uma criança com deficiência cognitiva. Se eu tiver um TEA associado a uma deficiência cognitiva, eu tenho um prognóstico pior. Porque não faz parte do TEA atraso para andar, atraso para engatinhar, isso não faz parte do TEA, atraso motor. Crianças com atraso do desenvolvimento neurológico, por exemplo, uma criança que tem uma sequela de anóxia neonatal, que tem um atraso em todos os seus marcos, ela pode ter em associação um quadro de TEA. E ela terá um TEA com provável deficiência cognitiva, o que dificulta o manejo do TEA e dificulta as terapias e a melhor evolução do quadro. Então, para o prognóstico, o ideal, o melhor, é o paciente que tem o TEA sem associação a atraso do desenvolvimento neurológico e que possua poucas características associadas. Esse terá uma melhor evolução. Muitas mães me perguntam por que algumas crianças que elas frequentam as clínicas, algumas crianças tiveram uma grande evolução e outras não. Esse é um dos fatos. Crianças, você não pode comparar crianças, mas se você compara crianças que têm em associação deficiência cognitiva com uma criança com TEA sem deficiência cognitiva, você realmente terá uma maior evolução e aprendizado e desenvoltura da criança sem deficiência cognitiva associada. Nós vamos falar de cada uma das características do TEA para deixar bem claro cada uma delas. Hoje eu quis colocar esta clareza no pensamento. E pensem o TEA como uma árvore. Quanto menor, quanto mais estreito foi o caule, quanto menor for a dificuldade de comunicação, melhor o prognóstico. Quanto menos características estejam presentes no TEA, melhor o seu prognóstico. Então tá, eu volto com vocês. E se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, tá certo? Um beijo!